Essa meninada sair aí. Fica de olho nessa meninada, hein? De vez em quando um apronta uma coisa aí que só Jesus. É torneira ligada. Eita Deus. Curva sua cabeça um pouquinho comigo. Pai, nós te adoramos, te louvamos por estar aqui nessa noite, nesse lugar. Rendemos a nossa vida ao Teu Espírito e pedimos que o Senhor, nesse momento, glorifique o nome de Jesus, nessa hora, nessa casa. Oh, Pai, revele o que o Senhor deseja para cada um de nós. Revele também os nossos corações, as nossas necessidades, as nossas demandas, aquilo que precisamos. E que o Senhor venha se manifestar de forma gloriosa e tremenda nessa noite. Que o homem desapareça, que o Senhor apareça. Que os olhos estejam fixos em Ti, Senhor. No Teu Espírito e não na carne. E que possamos receber do Senhor aquilo que necessitamos e aquilo também que viemos buscar da Tua parte, da Tua presença, Pai. Deus abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Toda obra maligna seja cancelada, desfeita nessa noite, nesse lugar, nas mentes, nos corações, e que o Teu Espírito tenha total liberdade de agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você sabe qual é a sua maior necessidade? É importante quando a gente chega diante de Deus, porque Deus pode fazer todas as coisas, amém? Alguém tem alguma dúvida que Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida? Qualquer coisa. Mas é interessante Jesus chegar para um cego e perguntar para ele: o que queres que eu te faça? Não é? Há alguns teólogos que a teologia é boa para ser estudada, mas para você viver ela não é uma coisa legal. Você tem que viver no Espírito, viver pela palavra e ter a teologia como algo que vai te ajudar em alguma coisa, em algum conhecimento. Mas a teologia costuma dizer: como é que Jesus faz uma pergunta dessa? E alguns dizem: ele estava de gracinha, de brincando com o cego. Olha, era óbvio que ele precisava ser curado das vistas. Era óbvio que a necessidade dele era aquela, a cegueira. Mas, ainda assim, embora seja óbvio a tua necessidade, você precisa levá-la a Deus. Você precisa mostrar para Deus o que realmente você quer. O que você veio buscar aqui essa noite? O que realmente você deseja da parte de Deus? Isso tem que ficar muito claro para você e para Ele. Tem que ficar muito óbvio. E sabia que muitas vezes nós não sabemos qual é a nossa maior necessidade? Às vezes você pensa que é uma coisa, mas é outra, gente. Sabia? Às vezes você pensa que a tua maior necessidade é física e não é. É espiritual. Às vezes você pensa que a sua maior necessidade é financeira e não é. É emocional. Quando Pedro e João entrando ali no templo, na Porta Formosa, quem tinha lá? Quem havia? Quem estava ali há muito tempo? Um coxo. Um aleijado. O que o coxo e o aleijado pediram para Pedro e João? O que pediram? Pediu para ser curado? Pediu para andar? O que ele pediu? Uma esmola. Está vendo como ele não sabia qual era a maior necessidade dele? Ele pensava que sabia, mas não sabia. Ele estendeu a mão e, esperando receber alguma coisa, Pedro olhou para ele e falou: rapaz, som. Ele não sabia. Ele pensava que sabia. Pensava que sabia, mas não sabia. Pedro falou para ele: olha para nós, não temos nem prata nem ouro, mas o que temos eu te dou. Em nome de Jesus, anda. Levanta e anda. Levanta e anda.
E de um salto, ele ficou em pé e passou a andar. Irmãos, essa era a maior necessidade dele. A partir do momento que ele passa a andar, ele não precisa mais pedir nada para ninguém. Ele não precisa mais mendigar. Você sabia que os mendigos do tempo de Jesus é muito diferente dos de hoje? Totalmente. Não tem nada a ver. Os de hoje, se vivesse um tempo de Jesus, estava tudo, atrás das grades. Porque, na época, tanto o Império Romano como as leis, esse tipo de, que nós chamamos hoje de morador de rua, na época era tido como perturbador da ordem. O mendigo ele tinha que ser aleijado, ele tinha que ser cego, ele tinha que ser impossibilitado. Aí justificava ele estar pedindo. Então ele não sabia que a maior necessidade dele era física, ele pensava que era material. Ele pensava que era material, mas não era, era física. Fale para Deus hoje, Senhor, qual é a minha maior necessidade, Deus? Será que eu sei? O que realmente o Senhor está olhando para mim dizendo assim, poxa, se meu filho olhasse para esse problema que eu quero agora intervir e mudar, ele tirava o olho de outras coisas. Ele tirava o olho de outras necessidades secundárias, que não é o principal. Eu não planejei falar isso, mas Deus está tentando falar com alguém aqui essa noite. Tentando mostrar e trazer luz para algumas pessoas essa noite que às vezes estão lutando com questões diante de Deus, justamente porque estão com foco no lugar errado. Está com foco no lugar errado. Deus quer tratar conosco de uma forma especial nessa noite. Eu espero que você esteja atento. Amém? Então vamos abrir em Êxodo 2, a partir do 23. Aleluia. Êxodo 2, a partir do 23. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, por causa dela, clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Amém? Repita comigo, esse é o momento onde tudo muda. Esse foi o momento da virada na vida de Israel. E essa noite hoje pode ser o seu momento também. Vai depender de você. Sabia que depende de nós? Depende de nós. Deus já fez tudo. Está tudo aqui, Sua presença está aqui. Para você receber algo de Deus, sabe o que você tem que fazer? Atrair a atenção dele para você, só isso. Provocar. Milagres não acontecem por acaso. Milagres são provocados. São provocados pela fé. E as coisas vêm e ocorrem. Pessoas, e a fé, gente, olha, a fé ela é violenta, a fé ela é ativa. A fé ela age, ela se movimenta, ela não é passiva. Me diga qual foi a pessoa passiva na Bíblia que recebeu alguma coisa.
Tinha pessoas acamadas, como aquela mulher do fluxo, perdendo sangue há 12 anos. Ela não podia sair na rua, ela não podia se misturar com as outras pessoas, porque era, conforme a lei, considerada imunda. Ela não poderia ser tocada por ninguém, você sabia? Que ela não poderia ser tocada por ninguém, porque ela era considerada imunda. Quem tocasse nela era imundo também. Não poderia ser tocada, mas ela ouviu falar de Jesus, como você está ouvindo essa noite. Amém? Te pergunto, foi suficiente para ela ser curada? Ouvir é bom. Ouvir é maravilhoso. Mas o que você vai fazer com aquilo que você está ouvindo? Fala para mim. O que você faz com o que você ouve é que vai decidir o rumo da sua vida. Não é só o ouvir. Ah, eu vou ouvir. Nossa, Jesus, passa aqui em casa. Jesus nunca, presta atenção nisso, Jesus nunca foi atrás de ninguém para curar ninguém. Vou repetir. Jesus nunca foi atrás de ninguém para curar ninguém. As pessoas que foram até ele. Jesus nunca passou. Quem é que está precisando de cura aí? A mulher teve que se levantar, sem forças. Ela teve que se levantar, fraca, anêmica, sem condição nenhuma. Ela teve que se levantar e descobrir onde ele estava e ir até ele. E não é só isso não. É enfrentar a multidão de homens, atravessar no meio de todos eles, porque ela dizia no seu coração, se eu apenas tocar. Agora eu te pergunto, ela não podia ser tocada, por que ela ia tocar? Se ela nem podia ser tocada por ninguém, e por que ela ia tocar? Porque a fé rompe barreiras. A fé rompe religiosidade. A fé rompe protocolo. A fé sabe o que quer. A fé vai para alcançar o seu objetivo, porque ela sabe o que ela quer. Você sabe? Então vá com todas as tuas forças. Ela não podia ser tocada, mas ela tocou ele. E na hora que ela tocou, estancou o sangue. Acompanha a Rafaela aí, gente. Vamos, glória a Deus. Né? Aí ela obteve. Aí a gente vai citar um monte, gente. Cego Bartimeu, e um monte de coisa. O centurião que chegou até ele. A mulher cananeia que vai clamando, clamando, clamando. E Jesus, nem dá ouvido para ela. Eu vou te falar uma coisa aqui. Todos nós, quantos aqui têm promessas de Deus na vida? Quantos aqui creem que Deus deseja cumprir essas promessas? Agora, como é que ele faz isso, você sabe? O povo começa a clamar. O povo tinha promessa para uma terra prometida? Sim ou não? Mas o povo estava escravizado. Tinha promessa, mas estava como escravo. Quantas pessoas têm promessa, mas estão escravizadas? O povo tinha promessa, mas estava escravizado. Eles começaram a clamar, não foi? E o texto não diz que Deus ouviu? Não, o texto fala coisa mais grave ainda, que Deus lembrou. Nossa, Deus esqueceu, gente. Olha, que coisa. Deus se lembrou. Por que o texto fala isso? Porque ele esquece? Não. Porque enquanto você não se movimenta, não fala, não ora, ele não faz nada.
Ó, vou dizer uma coisa para você aqui, ó, acorda, crente, acorda, ó. Deus não intervém, não faz nada nessa terra sem que antes alguém interceda. Vou repetir, Deus não faz nada nessa terra sem que o homem, sem que a igreja interceda, ore. Deus não faz. Então por isso a promessa está lá e tudo, mas a promessa está aqui, ó. Aí o povo começa a clamar. Aí Deus, opa, deixa eu atender. Por isso que ele fala, me lembrei, porque o clamor faz Deus agir naquilo que ele prometeu. O povo estava na Babilônia, gente. 70 anos foi profetizado por Jeremias, que era 70 anos no cativeiro. No final dos 70 anos, o que aconteceu? Todo mundo pode ir embora. Terminou o prazo, gente. Vamos voltar. No final de 70 anos, foi lá Josué. Sai daqui, Josué. Vai lá Daniel, jejum de 21 dias. Clamando pela libertação do povo. Confessando o pecado do povo. Se humilhando pelo povo. Mas a promessa já existia. Por que ela não aconteceu? Porque Deus não faz nada enquanto o povo, alguém não orar, não clamar, não buscar. Ainda que tenha promessa. Eu tenho promessa de um marido. Você está chorando por ele nas madrugadas? Está gerando ele em oração? Eu tenho promessa de uma casa. Você está gerando ela em oração? Você está clamando por ela? Você está jejuando? Você está buscando? Está chorando por ela? Está vindo no altar? Não, mas eu já tenho uma promessa. Esse é o grande motivo que você tem que orar. Porque você tem a promessa. Porque da mesma forma que tinha o príncipe da Pérsia resistindo lá, Daniel, para que não viesse a resposta, da mesma forma você acha que não tem uma resistência para que a coisa não chegue para você? Aí você, por isso que o negócio está demorando. Por isso está demorando. Porque você tem a promessa, mas você não está buscando ela, você não está gerando, você não está trazendo ela. Aí sabe qual é o grande problema? Sabe não? Pergunta qual? Qual é o grande problema, pastor? É a forma que Deus responde. A forma que Deus responde não é bem o que você esperava. Você esperava estar aqui essa noite? Fala a verdade. Alguns, né? A maioria, sim. Alguns. Esperava estar aqui essa noite? Esperava me ouvir? Aliás, a primeira coisa que a gente faz é julgar as pessoas pela aparência e falar assim, esse aí, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. O grande problema teu e meu é porque quando Deus responde, você acha que não foi Deus. Quando Deus responde, você fala assim, eu pensava, ó Naamã, hein? Chega lá para ser curado de lepra, o profeta nem recebe ele. Rapaz, olha, eu creio nos 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Os 5, creio nos 5. Mas a gente tem uma carência muito grande de profeta. Apóstolo, raríssimos, raríssimos. Pensei que era pelo que eu tinha falado. Não é?
Vocês pegaram essa mania, né? Aí, mas como a gente tem falta de ter profetas na qualidade de profeta, como profeta mesmo, que o camarada rico, cheio da grana, chega com um monte de recompensa. Ele trouxe ouro para Eliseu, ele trouxe roupa, festivais, trouxe um monte de coisa para presentear o profeta que curaria ele. O profeta nem recebe o cara, nem recebe. Que decepção! Que Deus é esse? Ainda me manda lá, me banhar no rio. Aí ele fala, eu pensava, esse é que é o problema. Eu pensava que ele sairia aqui, me passaria um óleo, ungiria e tal, e clamava o seu Deus, fizesse um show e eu fosse curado. Não é? Só que não foi desse jeito. Falou, ó, vai banhar no rio sujo. Vai mergulhar 7 vezes lá. Então, muitas vezes, qual é o nosso problema, gente? É a maneira que a resposta chega. A resposta está chegando para você nessa noite. E hoje, eu quero dar uma boa notícia para você. Hoje vai ter gente saindo daqui. Eita glória. Já com o emprego já confirmado, o casamento, a cura, a restauração. Vai sair. É só você confiar na maneira que Deus trabalha. O povo clamou. O povo clamou. Aí Deus ouviu o clamor. Né? O último versículo. Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Eu tenho que tirar meus filhos dessa condição. Eu tenho que tirar meus filhos dessa condição. E agora, como é que Deus vai fazer isso? Deus pega e... vou matar esse faraó, os egípcios, tudo. E ó, Israel, manda um anjo lá. Israel vai embora. Como é que é a resposta, gente? Como é que é a resposta? Ó, vou te falar aqui, ó, o grande segredo. E guarda esse segredo. A tua resposta de oração está guardada em um homem de Deus. A tua resposta de oração, ela está na vida de um homem ou de uma mulher de Deus. É lá que está escondida a tua resposta. É através de um homem e de uma mulher de Deus que Deus vai te responder e te atender. Porque essa é a maneira que Deus trabalha. Eles clamaram por livramento. O que é que Deus faz? Prepara um homem. É assim que Deus faz, gente. É assim que Deus faz. A resposta sempre está em um homem, em uma mulher de Deus. É interessante, às vezes em casa assim, eu estou assim meio aflito e tal, angustiado e tudo. Aí do nada eu ponho uma mensagem lá de alguém que eu nem queria colocar às vezes. Mas 5 minutos eu obtenho o que eu preciso. Deus me responde. Eu sou atendido. Eu fiz uma viagem agora que eu nem queria fazer. Eu nem queria. A minha esposa falou para mim, vai lá, amor, lá no Medina, nesse evento, nessa convenção de pastores. Eu falei, o quê? Depois de um mês de conferência? Se fosse antes para me receber né, e dar aquele gás na conferência. Mas depois, eu cansado, 16, quantos cultos? 16 cultos seguidos, orando pelo povo e pregando e correndo. Meu amor, estava só o pó. Falei, depois de 16 cultos eu vou viajar. Acordar de madrugada? Não. Vai lá. Ai, meu Deus. Tá bom, eu vou. Aí levei meu companheiro.
Quando eu entrei naquele lugar, na primeira meia hora, eu falei, meu Deus, graças a Deus que eu estou aqui. Obrigado, Jesus, por eu estar aqui. Porque Deus veio correndo ao meu encontro, ao meu socorro. Agora o problema é que você não quer desse jeito, né? Você quer que um anjo vá na sua casa, quer que alguma coisa extraordinária aconteça, a terra trema, algo inusitado, mas não é, irmão. Quantas pessoas aqui, ó. Tem pessoas que a gente já orou, e a pessoa foi curada aqui, em um culto, mas a pessoa orava em casa há 10 anos por causa daquele problema. Por que ela não foi curada em casa? Por que não resolveu tudo lá? Ela orou, igual o povo de Israel aqui, ó. Jogou uma demanda diante de Deus, igual você tem feito na sua vida. A resposta vai vir em um homem. Você queira ou não, mas é desse jeito. É aquela pessoa que chega no restaurante. Quem é que te atende no restaurante? É o garçom ou o cozinheiro? Mas quem faz a comida? Mas você vai no restaurante, você quer que o cozinheiro te atenda. Tem gente que é desse jeito. Ele não quer ser atendido pelo garçom, ele quer ser atendido pelo cozinheiro. Não, eu quero quem fez a comida. É Deus que vai fazer. É Deus, não é homem não, na minha vida é Deus. E tal. É Deus, eu sei, amém, irmão, eu sei, é Deus. Mas não é do jeito que você está pensando, não. A pessoa chega lá e ela pede para o garçom. Quem faz a comida não é o garçom, é o cozinheiro. Mas quem traz é o garçom. Você aceite ou não, quem vai trazer é o garçom. Embora não foi ele que fez, mas é ele que traz. Mas chega o garçom, você não quer? Não gostei desse garçom. Eu só aceito ser atendido pelo cozinheiro. Ele não vai largar o serviço dele para te atender. Ou é daquele jeito, ou você pode fazer a comida em casa. Quando eu ouvi essa história, e já ouvi até gente internacional contando a mesma história. Eu era novo convertido, há 30 anos atrás eu já ouvi essa história. Daquele camarada, não sei se você já ouviu, do cara que está no incêndio e pede para Deus socorrer ele, o crente. Aquele crente que fala assim, não, comigo Deus é na minha vida. Eu não preciso de homem, Deus é comigo. Então tá bom. Aí ele está lá, o incêndio está... Não, Deus me acorde, me socorre daqui, me tira desse lugar, desse incêndio. Deus ouve a oração. Aí os bombeiros chegam para salvar ele. Bora, chega com a escada, vamos, vem, dá a mão. Não, Deus vai vir me socorrer, eu não preciso de vocês. Já falei com Deus vai vir me socorrer. O bombeiro insiste. Até que vem que o cara não quer, vai embora. Aí vem o exército com um helicóptero, o cara de rapel, bora rapaz, vem cá, vamos te tirar daqui, o fogo vai te consumir. Pode ir, rapaz, eu já falei com Deus vai me tirar, Deus vai me socorrer desse lugar. Os caras desistem e vão embora, senão eles vão morrer queimados também. Qual é a moral da história? O cara vira churrasco. Fica torradinho. Chega lá no céu todo cheirando a fumaça. Graças a Deus chegou no céu ainda, né? É muita misericórdia, né? Chega lá cheirando a fumaça, nervoso, porque não foi atendido. Deus fala para ele, filho, eu mandei o bombeiro, você não quis. Eu mandei o helicóptero com o exército, você não quis. O problema nosso é esse, é a maneira que a resposta chega. A gente quer de outro jeito, né? Mas não é de outro jeito, é desse jeito, gente. A gente tem que ter humildade. Tem que ter humildade para entender que é dessa forma como Deus trabalha. Até, muitas vezes, a pessoa, quem é que não tem falha aqui? Né?
Isso é a situação de Ana. Ana, ela orou, clamou, porque era estéril, ela queria um filho, não queria? Clamou, orou, buscou a Deus. Deus não podia abrir a madre dela só pela oração dela e ficar tudo resolvido? Poderia. Deus também tem as exceções dele, mas são raríssimas. Eu estou falando da forma habitual, normal de Deus agir. Existem exceções? Existe. Deus é Deus de regra e de exceção também. Mas o normal não é a exceção. Ela orou, clamou, nada. Um dia ela está lá no templo orando, o sacerdote está passando. Deixa eu te falar uma coisa. Sacerdote, aliás não, homem não conversava com mulher no templo. Só para você saber. Homem não conversava com mulher no templo. Tinha um lugar separado para a mulher. É igual a congregação cristã. Homem de um lado, mulher do outro. Não se conversava. Isso era lei, gente. Você não tem que viver na lei agora, não. Tem um povo aí que é meio, né? Então tinha essa separação total, gente. Agora, como é que o sacerdote vai conversar com a mulher? Se um homem não conversava com a mulher, como é que o sacerdote vai conversar com a mulher? Ele não foi conversar com ela, ele foi repreendê-la e expulsá-la do templo. Isso que ele foi fazer. O homem, o sacerdote, só conversava com a mulher se fosse para repreender e para tirar ela do templo. Quando ele olhou para ela, falou assim: o que essa embriagada está fazendo aqui? Porque ela estava lá. Eli olhou e falou: chegou, aparta do teu vinho. O que tu está fazendo? Isso aqui é a casa de Deus. Não, meu Senhor. Eu não estou embriagada. Eu estou em amargura de alma me derramando perante o Senhor. Foi isso que ela falou. Aquele sacerdote não era um padrão para Jerusalém. O sacerdócio dele estava em declínio. Mas ele era a autoridade espiritual do momento. Independente, ele era a autoridade espiritual ali. E o que ele fez? Que o Deus de Israel conceda a tua petição. Na hora que ele falou isso, a tristeza foi arrancada do coração dela. Na hora que ele falou isso, ela voltou para casa, o seu semblante já não era triste. Ela não queria comer, ela passou a comer. E o texto vai dizer: Eucana, que é o marido dela, já tinha deitado com ela 300 milhões de vezes. A mulher não tinha engravidado. Depois daquela palavra, ele deitou com ela, a mulher engravidou. Teve uma jovem aqui que veio lá da Ceilândia, já contei isso, né? Porque não engravidava, estava com suspeita de câncer no útero. Câncer no útero. Um monte de problema. Um monte. Triste, 4 anos de casada, nada. Eu orei por ela, irmão, quando você libera, acabou. Eu orei por ela perto do bebedouro ali. Falei, daqui um ano, eu apresento essa criança. Daqui um ano eu apresento essa criança. Isso foi 2024, 2025 eu apresentei a criança. E detalhe, ela já está grávida de novo, tá? Já veio mais outra aí. Então é a forma como Deus trabalha essa, gente. Eu gosto muito do livro de Juízes. O livro de Juízes vai mostrar várias vezes assim, ó. O povo fez o que era mal perante o Senhor. E o Senhor entregou ele nas mãos dos filisteus. O povo começou a clamar ao Senhor. E Deus levantou Eude. E Deus levantou Jefté. E Deus levantou Gideão. O povo começa a clamar. O que Deus faz? Levanta um homem. Deus levanta um homem. Vou falar algo aqui, parece que estou mudando um pouco, mas é porque eu tinha isso na minha cabeça no início.
Israel estava escravo, né? Você sabe o que significa Israel? O nome Israel? Príncipe de Deus. Pois é, o príncipe de Deus escravo. Deixa eu perguntar outro negócio para você aqui. Você acha que nome é só uma bobagem ou ele tem um peso na vida da pessoa? Mas não, é só uma bobagem. Não, pastor, o negócio é... O nome não... Sabe, eu queria até mudar o meu nome, que eu não gosto dele. Eu queria um nome mais bonito, um nome mais artístico. Você acha que é bobagem o nome? Não. O nome é o principal decreto sobre a pessoa. É o nome dela. É o principal decreto sobre ela, é o nome dela. Por isso que Deus já chega em Abrão, já muda o nome. Chega em Jacó, já muda o nome, porque aquele é o principal decreto sobre a pessoa. E Deus não quer aquilo. Graças a Deus nós temos um novo nome. Aleluia. Caso os teus pais não foram felizes e dar um nome bom para você, você ora a Deus, cancela, falou Senhor, diante de ti. Porque tem um peso, gente. Olha só, o filho de Moisés. O significado do nome Moisés, qual é? Tirado das águas. Tem a ver com ele ou não? Por quê? Ah, porque ele foi tirado das águas. Não, gente, espera aí. A princesa lá achou ele, no rio Nilo, né? E seu nome será Moisés, porque das águas o tirei. Quando Moisés está liderando o povo, tirando o povo do Egito, qual é o local fundamental do maior milagre no ministério dele, que definitivamente liberta o povo? É quando ele atravessa o povo pelas águas do Mar Vermelho. Aí você vai dizer que o nome não tem peso? O nome tem. Hora ou outra aquele nome vai surgir algo na sua vida. Gerson é o nome do filho dele, Gerson. Sabe o que significa Gerson? Peregrino. Os Gersons que eu conheci, crente, eles eram peregrinos. Cadê o pastor Gerson? Conheceu, Dailton? Dailton, você não lembra não, Dailton? Haja luz. Ah, agora você lembrou, né? Eu até me emociono quando eu lembro dele. Que às vezes quando ele aparecia na igreja e cantava, parecia um morador de rua que estava entrando na igreja. E era um pastor. O outro que eu conheci, ele não vivia assim de uma forma tão precária, mas vivia totalmente fora da sua família. Enfim. Então, gente, eu voltei nisso aqui rapidinho, porque isso estava no contexto da mensagem, e eu acho que isso é significativo para me falar para a igreja. Eu conheci uma menina que eu fui fazer libertação nela. Pensa numa garota que me deu trabalho, gente, na libertação. Muito, 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 muito. Ela não perdoava o pai. E aí eu falo aqui com as pessoas que estão... Tem pessoas, que estão, às vezes vêm aqui, na quinta-feira, onde tem libertação, e caem de forma reincidente, né? O inimigo manifesta, e a pessoa vem e manifesta de novo. Tem uma razão, gente. Existe uma porta aberta, que o demônio entra e sai a hora que ele quer. A porta está aberta, né? Você pode entrar e sair. Mas essa menina, além dessa questão do pai, que era uma questão muito grave, o nome dela, meu Deus do céu. Sabe qual era o nome dela? Talvez você nem saiba o significado. Nirvana. O nome dela, eu nunca esqueci o nome dela, Nirvana. Eu nunca conheci nenhuma Nirvana. Tem nenhuma Nirvana aqui não, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem não, né? Nirvana. Sabe o que significa Nirvana? O maior grau do budismo. É o Nirvana. Isso é muito pesado. Então, isso tem um peso, um significado muito forte. Você tem que saber dessas coisas, né? O pessoal aqui não para de engravidar nessa igreja, então é bom de ficar falando isso.
Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vocês estão entendendo aí o que está sendo dito? Então, o grande problema para a gente partir para a oração aqui, ó. O povo clama. O povo está numa situação de escravidão. Deus ouve. E aí Deus começa a preparar a resposta. E a resposta vem na forma de um homem. Moisés. Deus vai preparar Moisés para responder o clamor do povo. É através de Moisés. E o diabo é tão sagaz que na época que Moisés nasce, tinha um decreto para matar todas as crianças. Porque Israel, tá vendo? O pessoal está na unção de Israel. No texto aqui diz que Israel se multiplicou em extremo. Hein? Né, irmãos? Se multiplicou em extremo. E ficaram maior do que os egípcios. Aí os egípcios pegaram e escravizaram Israel, porque não, esse povo está maior do que nós, não pode. Vai que ele se revolta, a gente está enrolado. Escravizou Israel por causa disso, né? Levantou um rei que não conhecia José e escravizou o povo de Israel. E aí, gente, havia um decreto para matar os meninos, para o povo parar de crescer e se fortalecer, porque o homem é força, né? É guerra, etc. Começou a matar os meninos. Gente, tinha um decreto de morte contra Moisés. Tinha um decreto de morte contra Moisés. Tinha um decreto de morte contra Moisés. Mas esse decreto não foi cumprido, sabe por quê? Porque tinha um clamor do povo e Moisés era a resposta desse clamor. Então havia oração e havia também uma promessa de Deus. Quando existe oração e promessa de Deus, pode vir decreto do quinto dos infernos, ele não prevalece. Porque prevalece aquele que é maior. Prevalece o que é maior. O que é maior. E prevalece de uma forma tão tremenda que ele ainda, como é que eu diria? Ele ainda faz uma sátira com aquele decreto. Ele ainda satiriza. Ele ainda satiriza aquele decreto. Porque Moisés nasce. Todos os meninos que nasceram na época dele morreram, mas Moisés não. Moisés foi guardado, foi preservado. Mas quando a mãe viu que não tinha como mais esconder aquele menino, porque o menino chorava. Você sabe porque Moisés era pesado de língua? Quem sabe que Moisés era pesado de língua? Quem sabe? Que Moisés tinha dificuldade para falar? Pois é, ele era muito sufocado. Muito sufocado. Ele era muito sufocado. E por isso, ele foi falar tarde, deu todo um problema nele. Então tá. Quando Moisés é guardado, até o momento que não dava para guardar mais. Aí a mãe, gente, é tudo na inspiração. Segue mais o teu coração do que a tua cabeça. Acho que você vai se dar melhor na vida. Se o coração estiver em Deus, né? A mulher preparou lá um barquinho lá e tal. Colocou uns betumes. Botou o menino dentro num rio cheio de crocodilos e um monte de coisas ruins. E o barco podia trepidar e virar, né? Tantas coisas poderiam acontecer. Joga lá. Coloca lá. Cara, ela sabia onde ia parar isso? Ela pede para a filha acompanhar. A mais velha, irmã de Moisés, ela vai acompanhando e o cestozinho vai parar lá no palácio, onde a filha de Faraó está se banhando. E o cestozinho chega lá. E na hora que ela pega, a criança está chorando. Aquilo que ele estava guardando por 3 meses, ele estava descarregando naquele cesto, porque ele não podia chorar. Porque senão ele era descoberto. Ele estava berrando, agora eu posso chorar. Estou livre.
mal sabia ele, né, que ele podia morrer ali e tal. Ele estava chorando. Ela se compadece, pega a criança. Na hora que ela pega a criança, ela vê que a criança é hebreia. E havia um decreto do rei que toda criança hebreia tinha que ser jogada no rio. Só que havia um decreto de Deus, que aquela criança era a resposta da oração. Então ela não podia ir para o rio. Ela se compadece da criança e olha, vou ficar com ela. Miriam se aproxima e fala, a senhora quer que eu arrume alguém para dar de mamar, para cuidar para a senhora? Quero. Ela vai, aonde? Na mãe da criança, que é Joquebede. Chama a mãe da criança, a mãe da criança se apresenta à princesa. A princesa fala assim, ó, cuida desse menino para mim, amamenta ele, ainda vou te pagar para isso. Ainda vou te pagar para... Então Deus, além de anular aquele decreto na vida de Moisés, ainda faz sátira. Porque faz o menino voltar para a própria mãe, e ainda a mãe receber para cuidar do próprio filho. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o poder da oração. Esse é o poder do clamor. Olha, quando nós oramos, irmãos, nós criamos uma demanda no mundo espiritual. Vou estar já encerrando aqui, ó. Quando nós oramos, o que acontece? Praticamente nem, né? Mas decora, né? É bom para decorar. Quando nós oramos, nós criamos uma demanda no mundo espiritual. O mundo espiritual vai sendo carregado. Então, à medida que você ora, você cria uma demanda no mundo espiritual. E aí, no momento certo, na hora certa, no lugar certo, a sua fé aramassou e andaramás. A sua fé libera essa demanda através de um homem, de uma mulher de Deus. E o milagre chega na tua vida. Chega até você. Aleluia. Glória a Deus. E eu creio que essa é uma noite de demandas liberadas. Sobre a tua vida, sobre a igreja, sobre o teu casamento, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças. Aleluia! A gente tem que quebrar esse espírito de miséria, essa mentalidade de que crente, para ser humilde, tem que andar com roupa rasgada, suja, sapato furado. Irmão, isso é coisa do capeta e do inferno. A palavra do Senhor disse, nós cremos e ouvimos a sua voz, nós comeremos o melhor dessa terra. Andaremos por cima e não por baixo. Emprestaremos a muitos e não tomaremos emprestado. Aleluia! Glória a Deus! O que Deus não quer é que o teu coração esteja nessas coisas, só isso. Mas passar necessidade, passar... Não, gente. Você não precisa disso. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E nele nós temos todas as nossas demandas saciadas e cumpridas. E vou te falar mais, só para... É a última coisa antes da gente orar. Deus vai além. Deus nunca responde na medida que você pediu. Deus dá a mais. Olha para Ana, gente. Deus não deu só um filho, Deus deu um profeta. E Deus não deu só um profeta, Deus deu mais 5 filhos depois que ela teve. Olha para Moisés, olha para todas as respostas que você vê de Deus na vida das pessoas, na Bíblia e fora dela. Deus nunca responde na medida que você pede. Deus vai além. Minha esposa orava pelo marido. Deus deu um pastor para ela. Deus deu um homem de Deus. Deus vai além. Vamos ficar em pé, vamos.